palavra do nosso Deus. Romanos 2:6. O qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer bem, procuram glória, honra e incorrupção. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Nós queremos, Senhor Deus, ouvir a Tua voz esta noite pela pregação do Teu Santo Evangelho. E temos, Senhor Deus, muitas necessidades. Talvez algumas que nós nem estejamos conscientes. Mas uma coisa nós sabemos: o Senhor é poderoso para falar, para nos corrigir, para nos exortar, para mudar, Senhor Deus, o nosso entendimento, o nosso coração e, por fim, as nossas mãos, a nossa prática. Não nos deixa, Senhor Deus, apenas sermos bons ouvintes da Tua lei, mas nos ajuda a sermos praticantes, persistentes naquilo que o Senhor requer de nós. Usa, Senhor Deus, essa pregação para mudar a nossa vida, para nos edificar, para nos encorajar e para nos confrontar, se assim for preciso. Nós pedimos tudo isso em Cristo, nosso Senhor. Amém. Falar sobre justiça num país de injustiças é algo que chama a atenção de qualquer um. Porque nós somos acostumados a ver a injustiça tomando conta de tudo e de todos, em todos os âmbitos, em todas as instituições. Desde um cargo que vai ser assumido numa prefeitura, num determinado estado, as coisas não são feitas como deveriam, não é o mérito, não é a capacidade, não é a demonstração de competência, mas é a quem você conhece, quem lhe indica, quem faz você chegar lá. E você que tem uma certa capacidade olha e diz: isso é muito injusto, como é que pode? Determinada pessoa não tem capacidade para estar lá, existe essa outra mais capaz. Isso gera um sentimento de revolta. Injustiças, quando nós olhamos que os nossos governantes, boa parte deles, pelo menos, já foi acusado, eles já foram julgados, condenados em primeira, segunda e terceira instância. Alguns deles já passaram por tudo isso e simplesmente tudo foi desfeito. E não só estão soltos, mas governam a nossa nação. Olhar para isso, olhar para uma situação como essa e permanecer inerte é algo muito perigoso. Como você não consegue se indignar com uma situação de injustiça? Porque a justiça é uma daquelas virtudes que elas são repassadas para todos os homens, simplesmente por serem homens. São as virtudes chamadas cardeais, aquelas virtudes que todos os homens têm, simplesmente pelo fato de nascerem homens ou mulheres. Eu me refiro aqui a homem no sentido de raça humana. Então, quando você olha uma injustiça diante de você, você sente indignação. Você acha que precisa fazer alguma coisa, que isso não é possível ser do jeito que é. Isso é bom que seja dessa maneira. Porque somente os rebeldes e os que estão obstinados no pecado já não sentem mais sentimento nenhum de injustiça. Porque eles mesmos praticam a injustiça todos os dias. O problema é que, quando se trata do outro, quando é o governante,
quando é o conchavo na repartição pública, quando é alguma coisa que eu vi que outro fez, a primeira coisa que eu peço é justiça. Lembre-se da situação de Davi. Davi, ele adulterou com Batseba. Ele se deitou com uma mulher que não era dele e, achando pouco, ele foi lá e mandou matar o marido daquela mulher, um homem chamado Urias, um dos chefes do exército de Davi. E se você pensa que Davi saiu dali chorando, pranteando e completamente desconsolado, não. Davi seguiu a vida normalmente. Ele continuou sendo o rei de Israel, ele continuou tratando das estratégias de como fazer o reino se expandir, como cuidar do povo. Ele ia para o culto, ele entregava sacrifício, tudo normal. Nada mudou. Até que um dia, Deus levanta um profeta chamado Natã, e por meio de uma analogia ele diz: Davi, existe um homem rico, poderoso, com um rebanho enorme de ovelhas. Esse homem tinha as ovelhas que queria. E existia um outro homem pobre que só tinha uma única ovelha. Pois bem, Davi, este homem rico foi lá e tomou a única ovelhinha que o outro tinha. O que é que se deve fazer com esse homem? Rapidamente, o sentimento de justiça. Não é de vingança, é de justiça. Da execução da justiça. O que é que esse homem merece? Ele diz: mate esse homem. Ele merece morrer. Porque ele tirou do sustento. Veja, não é um roubo, não é um furto, simplesmente. Ele tirou do sustento daquele homem a única ovelhinha que ele tinha para prover para a sua casa. Davi estava certo ou errado? Certo, obviamente. Certíssimo. Só que Natã olhou para ele e disse: Davi, tu és um homem. E é aí onde o bicho pega. É aí onde as coisas complicam. Porque agora não é mais o deputado que é ladrão. Não é mais o governante que foi julgado, condenado e continua governando. Não é o conchavo na repartição pública, nem a injustiça que eu sofri na minha família. Agora sou eu o autor do pecado. Eu sou o homem. Este é o grande problema da nossa vida. A maior das nossas dificuldades não é enfrentar a injustiça que o outro comete, mas é enfrentar a minha própria injustiça. Se você acha ruim sofrer o dano, sofrer a injustiça, pois bem, você devia orar todos os dias para você não ser o autor da injustiça. Não é um grande problema sofrer a injustiça, é claro que é ruim, é claro que nós nos indignamos com isso. Isso é óbvio, é natural que seja assim. Mas muito pior do que sofrer a injustiça é ser injusto. Muito pior do que sofrer o pecado é ser o autor do pecado. Muito pior do que sofrer neste mundo é ser uma das razões pelas quais este mundo é do jeito que é. E aí eu preciso lhe dizer: você é um homem. Tu és um homem, como disse Natã a Davi. E não importa se você desembarcou na igreja hoje, nunca ouviu falar do Evangelho, se você já esteve na igreja e não está mais, ou se você vem para os cultos todos os domingos de manhã e no final do dia. Tu és um homem. E por que eu digo isso? Porque a própria estrutura da carta que o apóstolo Paulo está tratando aqui aos Romanos, ela nos ensina isso. Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo está apontando para os gentios. Ele diz no verso 18: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus não manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Eles quem?
Os gentios que não tinham uma participação dentro da aliança de Deus. Então vocês se tornam inexcusáveis, indesculpáveis, porque eu me revelo nas coisas criadas. Essa é a defesa primária do apóstolo Paulo no capítulo 1 da carta aos Romanos. Então os que estão fora da aliança, os que estão fora da igreja, estes são indesculpáveis, porque mesmo não ouvindo o evangelho, eles têm a revelação de Deus na natureza. E esta revelação, como diz aqui o verso 20, trata do seu eterno poder e da sua divindade. Eles entendem estas coisas pelas coisas criadas e mesmo assim rejeitam Deus e por isso se tornam indesculpáveis. Então, se você nos visita pela primeira vez, você é indesculpável. Mesmo que você esteja ouvindo o evangelho pela primeira vez. Mas se você já ouviu e por um momento tem vivido uma vida longe do Senhor, estando ou não na igreja, isso independe. O apóstolo Paulo também tem uma palavra para você no início do capítulo 2, observe, que foi o texto do sermão passado, verso 1. Portanto, eis inexcusável, veja, exatamente a mesma situação do ímpio, do gentio, no verso 20 do capítulo 1, é a situação do judeu no início do capítulo 2. Portanto, és judeu, inexcusável, quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro. Pois tu que julgas fazes o mesmo. Ou seja, vocês apontam para os gentios e vocês fazem a mesma coisa. Condenam, mas fazem exatamente a mesma coisa. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuida que fazendo-as escaparás ao juízo de Deus. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Perceba que ele está fazendo aqui os paralelos, aqui ele descreve no capítulo 1 a situação dos gentios, indesculpáveis. Por meio da revelação geral, conhecem a Deus e rejeitam a Deus. Conhecem a Deus nos seus atributos, seu eterno poder e a sua divindade. Agora, a situação dos judeus. Estes conhecem a Deus não só pela revelação geral, mas também pela revelação especial, na sua palavra. E eles são piores, porque apontam para os gentios fazendo as mesmas coisas. E acham que por estarem julgando e denunciando o pecado do outro que ele mesmo comete, vão se livrar do juízo de Deus. Não vão. Porque tendo conhecimento de Deus, verso 4, da sua benignidade, da sua paciência, da sua longanimidade, ignoram a bondade de Deus. Eles ignoram. Os de fora ignoram ao perceber que Deus lhes dá alimento, saúde, vida, preserva do mal. Eles veem isso na providência do Senhor, ignoram todas essas coisas e vivem como se nada existisse a respeito da divindade. E nós que temos o convívio com a palavra, o convívio com os santos, a pregação do evangelho, ignoramos também pela vida, muitas vezes, hipócrita que vivemos. E quem pensa que simplesmente por denunciar o pecado está, de alguma maneira, se eximindo do juízo de Deus, não pense assim. Verso 5 diz, mas segundo a tua dureza do teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. O que faz um judeu, no caso, a aplicação para a igreja hoje, nós que somos crentes no Senhor, que conhecemos o Evangelho e continuamos muitas vezes uma vida de hipocrisia, o que está acontecendo é que nós estamos entesourando, estamos guardando, poupando a ira de Deus, porque um dia ela será derramada de uma vez sobre os gentios que negaram ao Senhor e sobre aqueles que estavam dentro da igreja e os negaram com uma vida hipócrita. É por isso que no verso 6, agora faz todo sentido ele dizer, o qual recompensará cada um quem? Gentios e judeus, segundo as suas obras. Então não importa se é judeu ou gentil, Deus recompensará cada um segundo as suas obras. Por que ele fará isso? Porque ele é justo juiz. Então esse texto é muito simples de ser compreendido. Deus,
manifestará o seu juízo a cada um, não importa quem você seja. Não somente por esse trabalho exegético inicial, da estrutura dos 2 capítulos, mas por um outro tipo de trabalho exegético dentro da subseção que nós estamos tratando hoje, do verso 6 a 11. Porque aqui você tem claramente uma estrutura chamada estrutura de quiasmo. Quiasmo vem da letra grega chi, né, como se fosse um X. E essa estrutura é uma estrutura muito própria do pensamento judaico. Os judeus, eles escrevem, é uma espécie de ferramenta literária, o quiasmo, onde eles colocam no início uma informação e terminam com a mesma informação. Depois, no segundo ponto, uma outra informação que se repete no final. E uma terceira informação que se repete novamente no final. E com um X, a parte do meio é o tema. Então, quando você encontra o X do quiasmo, ou seja, o ponto central do quiasmo, na verdade, você encontrou o tema. Então, perceba, acompanhe comigo. Isso se divide em pontos A1 e A2, B1 e B2, C1 e C2. Então, seria mais ou menos o seguinte: A1, verso 6, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. E no verso 11, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Percebe? Ele vai julgar segundo as obras de cada um. E aí no verso 11, porque Deus não faz acepção de pessoas. É o mesmo sentido. É a mesma informação. Deus não faz acepção de pessoas. Por quê? Porque ele julga cada um segundo a sua obra. Não importa se é judeu, se é gentil, se é fariseu, se é uma pessoa simples, se é rica, se é pobre, se é preto, se é branco. Ele julga todo mundo como merece. A segunda informação seria o B1, verso 7. A vida eterna aos que, com perseverança em fazer bem, procuram glória, honra e incorrupção. O B2 seria verso 10. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. E o C1, a terceira informação, mais a indignação, verso 8, e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. E o C2, verso 9, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Mas e aí, cadê o ponto central do texto? O ponto central do texto se encontra nas periferias, nas duas pontas. Deus não faz acepção de pessoas, Deus não faz acepção de pessoas. E no centro, verso 9, na parte B, que diz assim, primeiramente do judeu e também do grego. E aqui ele está explicando as pontas. Se alguém não entende o que é isso, Deus não faz acepção de pessoas, ele está agora deixando isso ainda mais claro, descrito em detalhes. Tanto faz ser judeu como gentil, não importa para o Senhor. Deus irá julgar cada homem segundo o que ele fez. Alguém pode pensar, então o apóstolo Paulo está defendendo aqui salvação pelas obras? É isso que Paulo está dizendo? Obviamente que não. Toda doutrina do Novo Testamento, ela emana do Antigo Testamento. Então ela não surge do nada. E como é que os judeus eles sabiam que eles estavam próximos do Senhor? Pelos frutos. Todas as vezes que eles estavam guardando o dia do Senhor, em todo o tempo em que eles estavam obedecendo às ordens de culto, vivendo com suas famílias de maneira piedosa, o que é que acontecia com eles? Deus os abençoava. Eles estavam em comunhão com o Senhor. Mas como é que eles eram salvos? Eles eram salvos pela fé. Ora, como Abraão, ainda com o antigo nome de Abrão, ele foi salvo? Ele estava no meio de Ur dos Caldeus, uma terra de idólatras, e o Senhor falou com ele, ainda no tempo em que ele estava metido na terra de idólatras, e disse, sai da tua terra e da tua parentela, e vai para a terra que eu hei de te mostrar. O que é que acontece em seguida? Ele deixa tudo para trás e crê na promessa. Como é que o homem ele é salvo na nossa época? Como é que Cristo nos ensina a vivermos uma vida santa? Jesus Cristo olha para os seus discípulos e diz assim, quem não deixar pai e mãe, quem não deixar amigos,
irmãos, primos, primas, por amor do meu nome, não é digno de mim. Ou seja, quem não tiver a mesma fé de Abraão, não é digno da fé do Evangelho. Porque a fé de Abraão é a mesma fé do Evangelho. Ambos foram salvos pela graça do Senhor. Tanto Abraão a sair de Ur dos Caldeus, tanto quanto Israel a sair do Egito, como nós, quando deixamos o império das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Ponto. Agora, quando este povo é salvo, algumas exigências são dadas. Basta perceber que a lei ela só é registrada em Êxodo 20. E eles foram salvos no início dos capítulos iniciais de Êxodo. O povo é liberto nos primeiros capítulos de Êxodo e eles só vão encontrar ao Senhor no Monte Sinai para ouvir a lei depois que estão salvos. Ou seja, a lei não é dada para que eu seja salvo, porque pela lei ninguém será salvo. São palavras do apóstolo Paulo. Se dependesse da lei, ninguém seria salvo. Para que a lei serve para um incrédulo? O apóstolo Paulo vai dizer isso no 7º capítulo. Ele disse, se eu não conhecesse a lei, não saberia que eu era pecador. Se a lei não dissesse, não cobiçarás, eu não saberia o que estava no meu coração cobiçoso. Foi por conta do mandamento que eu aprendi o que é o meu pecado. Mas não é pelo mandamento que eu vou buscar cumpri-lo e então terei a salvação. Isso é impossível para um homem. Então o que é que o apóstolo Paulo está defendendo aqui? Estas coisas são os frutos do Evangelho, não são a forma da salvação. A forma da salvação é pela fé na obra do nosso Senhor Jesus Cristo, tanto do judeu como para o grego. Ele havia dito isso, Romanos capítulo 1, versos 16 e 17, volta comigo. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Veja, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então não há confusão nenhuma na doutrina paulina. O justo vive pela fé. O justo é salvo pela fé na obra de Cristo. Ponto final. Agora, depois dessa obra ocorrer na minha vida e ser professada pela minha boca, algo na minha vida precisa mudar. E quando isso não acontece, então um sinal vermelho, um sinal laranja pelo menos, deve aparecer. O que é que está acontecendo comigo? Porque Deus diz que vai julgar de acordo com as minhas obras. Como é que Deus vai julgar de acordo com as minhas obras se eu serei salvo não pelas obras? É porque para a salvação, a minha dependência é da obra de Cristo. Mas a obra de Cristo, que me livrou da lei para a condenação, é a mesma obra que, ao ser salvo, pela graça do Senhor, me aponta a lei. Vai lá e cumpre. Então, a busca incessante por cumprir a lei de Deus traz grandes frutos para o povo de Deus. Quando estes frutos não são vistos na nossa vida, nós temos um problema sério para tratarmos. Porque lá no final, no juízo, o Senhor vai olhar as tuas obras. Porque se forem boas, não serão o fundamento da tua salvação. Porque o fundamento da tua salvação é Cristo. Mas estas obras evidenciarão que esta salvação é verdadeira. Por outro lado, se forem, como diz o texto, palha, feno, o fogo vai provar e vai perceber que estas obras nada tinham. Não havia substância do Evangelho nelas. É por isso que ele diz, inclusive, observe no texto, verso 7, a vida eterna aos que com perseverança fazem o bem. Não é que faz o bem um dia, porque os ímpios também fazem isso. Mas é os que com perseverança fazem o bem. Nós estamos imbuídos todos os dias do mesmo sentimento. Eu saio de casa para fazer o bem. Eu trabalho para fazer o bem. Eu constituo família para fazer o bem. Eu tenho filhos para fazer o bem.
O meu trabalho especificamente, eu cuido do povo de Deus para fazer o bem. Tudo para fazer o bem. Incessantemente, persistentemente. Sabe por quê? Porque do outro lado, existem pessoas que estão persistindo em fazer o mal. Verso 8 ele diz: mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal. Veja, o verbo grego, quando ele é colocado no presente, ele tem a ideia não só de fazer o mal, num minuto, né, pontualmente, mas é como se nós pudéssemos usar no português, fazendo o mal. Não é fazer o mal, simplesmente é continuar fazendo o mal. Então, uns estão perseverando naquilo que é bom, naquilo que agrada a Deus, e os outros estão perseverando naquilo que é mal. Porque se fosse por um ato de bondade que o homem se salvasse, ou que o homem demonstrasse a salvação, melhor dizendo, os ímpios também poderiam demonstrar algum fruto. E se dependesse de uma falha nossa para que nós estivéssemos totalmente desesperançosos quanto à nossa salvação, quanto às evidências claras da nossa salvação exterior, quando nós pecamos, a gente iria ficar desesperado. Mas o fruto do evangelho não é fazer uma coisa boa uma vez na vida. Assim como o fruto da perdição não é tropeçar uma vez na vida, mas é viver de tropeço. Quem são aqueles que chegaram ao ponto de blasfemarem contra o Espírito Santo? Todo mundo diz que tem medo disso, né? Eu morro de medo de pecar contra o Espírito Santo, porque este é o pecado que não tem perdão. Mas a pergunta é, o que é o pecado contra o Espírito Santo? O pecado contra o Espírito Santo é alguma coisa óbvia. Só pode entendê-lo quem sabe qual é o trabalho do Espírito Santo. O trabalho do Espírito Santo, segundo a palavra de Deus inteira, mas especificamente Efésios capítulo 1, versos 13 e 14, é selar a obra de Cristo. Ou seja, me convencer do pecado, da justiça e do juízo. Se o Espírito Santo me convence do meu pecado, eu não blasfemo contra o Espírito Santo. Porque esta é a obra dele. Eu não estou rejeitando a sua obra. Agora, quando insistentemente, persistentemente, obstinadamente, eu entendo que sou pecador, porque o Espírito Santo vai lá e me informa, e eu rejeito, e rejeito, e rejeito, eu estou calando o trabalho do Espírito Santo. Estou rejeitando o trabalho do Espírito Santo até um dia em que ele simplesmente me abandona. E aí não há mais salvação para aqueles que blasfemam contra o Espírito Santo, ou seja, que obstinadamente vivem em vida de pecado. Por isso que, precisamente, o apóstolo Paulo diz: os que persistem em fazer o bem e os que vivem fazendo o mal. Isso é uma segurança para os crentes, irmãos. Porque se fosse por um mal sequer que nós cometêssemos, que a evidência externa da nossa fé se perdesse, nós estamos perdidos. Mas não é isso. Não é uma vez. É a persistência no erro. Mas a indignação, verso 8, e a ira aos que são contenciosos. Quem são os que estão do outro lado? Sejam judeus ou gregos, ou seja, aqueles que frequentam ou não frequentam religiosamente uma igreja. Eles são contenciosos. Estão brigando contra quê? Aí o apóstolo Paulo explica. A briga deles é contra a verdade. São desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Ou seja, eles desobedecem à verdade e obedecem o que é contrário à verdade. Você quer ver uma pessoa que faz o mal? É uma pessoa que vive brigando contra a verdade. Essa é uma pessoa que está obstinada no seu erro, persistente no seu erro. Você mostra que uma coisa claramente é do jeito que você está dizendo. Está comprovado na palavra de Deus. Toda a igreja sempre creu assim, e a pessoa vai e diz o contrário. Então, por exemplo, você fala a respeito de família. Como é a família segundo a palavra de Deus? E o sujeito, desobedientemente, de maneira contenciosa, ele briga contra a realidade. Ele diz, não, família não é isso não, família é o que eu vou lhe dizer agora. Só que a verdade não diz isso. A família, ela foi instituída por Deus
E um dos motivos dela é para a preservação da semente santa. Portanto, qualquer coisa que não preserve a semente, ou seja, que não seja produtivo, que não seja frutuoso em essência, em potência, não é família. E por que eu digo impotência? Porque existem algumas famílias que, por determinados motivos biológicos, problemas que nós acabamos adquirindo, acabam não tendo frutos no casamento. Mas a potência está lá. Tem um homem e uma mulher com todo o corpo que, em potência, poderia trazer a vida. Se não traz, é por uma incapacidade do corpo, mas não da forma. A forma é a correta. Uma cadeira não deixa de ser cadeira porque perdeu uma perna. Ela tem a sua essência de cadeira, mesmo com 3 pernas. Um casal não deixa de ser uma família porque não tem um filho ainda por alguma incapacidade. Mas deixa que seja um homem e uma mulher. Porque a verdade diz que a família é formada por um homem e por uma mulher. Isso diz respeito a tudo. Educação de filhos, trabalho, economia, política. Tudo tem que ser de acordo com a verdade. E quem briga com a verdade está neste grupo aqui, os contenciosos, desobedientes, que preferem ouvir a iniquidade do que a verdade. Porque eles rejeitam a verdade pela injustiça, como já foi dito no capítulo 1. Agora, o que buscam os crentes ao Senhor? Verso 10. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra. O que é que estão procurando os ímpios? Eles estão procurando uma honra própria. Porque ao invés de se submeter à lei de Deus, à verdade de Deus, eles querem criar a sua própria verdade, criar a sua própria lei. E por isso vivem em desobediência. Mas os que vivem de maneira obediente buscam a glória, a honra e a paz. Mas não é a sua glória, a glória de Deus. Não é a sua honra, é a honra de Deus. E não é a sua paz, é a paz com Deus. Percebe? Esse é o motivo pelo qual alguém procura fazer o bem. Não é para angariar recursos para a salvação. Não é para aparecer para o outro. É porque ele deseja a honra de Deus, a glória de Deus e a paz com Deus. É a mola propulsora dos crentes. A glória, a honra e a paz. Para fazermos o bem. E por que nós procuramos fazer o bem? Nós já somos salvos. Não está resolvido o problema, pastor? O grande problema no homem não era a questão com o pecado? Só que quando eu resolvi em Cristo o problema do meu pecado, eu adquiri nele responsabilidades de honrá-lo, de glorificá-lo, de manter paz com ele. E estas coisas me trazem responsabilidades na minha fé. Então, mesmo o apóstolo Paulo, que aqui ele de maneira mais concisa, mais resumida, mais propositiva, fala sobre essa questão de uma vida piedosa, de uma maneira de viver piedosamente, buscando glória, honra e paz com Deus, ele vai falar lá na primeira carta a Timóteo, o mesmo apóstolo Paulo, no capítulo 6, abra comigo, por favor, de uma forma mais detalhada. 1 Timóteo 6, versos 1 a 3. Todos os servos que estão debaixo de julgo, estimem os seus senhores, dignos de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes, não os desprezem, por serem irmãos. Antes os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Isto ensina e exorta. Se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade. A doutrina que é segundo a piedade. Aqui são as cartas pastorais, 1ª, 2ª Timóteo e Tito.
Elas são pastorais porque elas se dirigem a pastores de igrejas que estavam precisando de orientação apostólica. E o apóstolo está prestando essa orientação. Na carta aos Romanos, ele está sendo mais propositivo, ele está explicando um conceito. Aqui ele está aplicando o conceito. Então, qual é o conceito que ele expôs lá em Romanos 2? O conceito é: Deus vai, por meio das obras de cada um, demonstrar a sua fé. É o fruto. Então, vocês precisam dar frutos para demonstrar a sua fé. Aqui ele vai explicar como esses frutos são vistos. A doutrina que é segundo a piedade. O que é piedade? A piedade é a doutrina em prática. A prática da piedade se chama doutrina. A doutrina subsidia a piedade. E a piedade aponta para a doutrina. Mas como é que isso vai se ver? Veja, verso 1. Todos os servos que estão debaixo de julgo estimem seus senhores, dignos de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não vai ser blasfemada. Como a doutrina não vai ser blasfemada? Você é servo, você é funcionário, trabalhe dignamente. Se você trabalhar dignamente, se você for fiel ao seu Senhor, se você não se reunir para fazer mal contra o seu Senhor, Deus lhe recompensará. Agora, se você se reúne para falar mal das suas autoridades, o que é que acontece com você? O nome de Deus é blasfemado, porque você não está vivendo a doutrina. Para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados, obedeça aos seus senhores. Filhos, obedeçam os vossos pais, para que a doutrina e o nome de Deus não sejam blasfemados. Mulheres, obedeçam aos seus maridos, para que a doutrina e o nome de Deus não sejam blasfemados. Servos de Deus, obedeçam aos seus pastores, para que a doutrina e o nome de Deus não sejam blasfemados. Essa é a colocação prática do conceito explicado lá em Romanos. É assim que vai se ver o fruto do Evangelho. Mas não somente aqui, ele fala também de senhores crentes. Veja, verso 2, não desprezem. Os que têm senhores crentes não desprezem. Porque é meu irmão. Não permita que a doutrina seja blasfemada. Não confunda as coisas. Você trabalha para um senhor que é crente. Lembre-se, apesar de no domingo você chamá-lo de irmão, e ele é de fato teu irmão, ali naquele momento é teu senhor. Então separe as coisas. Há distinções nas nossas relações, diferentes posições que Deus nos coloca. Uma hora nós somos irmãos, outra hora nós somos pais, outra hora nós somos filhos, outra hora senhores, outra hora servos. Saiba o seu próprio lugar, para que a doutrina e o nome de Deus não sejam blasfemados. Agora, nas relações mais próximas, vá comigo para Tito, capítulo 2. Tito 2. Versos 1 a 10. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Perceba, sempre a doutrina regula a ação. É a doutrina que fundamenta a prática. Qual é a prática? Verso 2. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e amarem seus filhos. Esse é o trabalho de uma mulher mais velha na igreja. Ensinar as mulheres mais novas. Obviamente não é ensinar doutrina, não é ensinar publicamente, é ensinar com a vida, é ensinar em particular. Para que as irmãs mais novas aprendam como é que se cuida de um marido. Você explica a mulher mais velha da igreja, explica a mulher mais nova. Olha, é assim que se cuida do marido. Você quer agradar seu marido? Eu tenho uma receita aqui para agradar seu marido. Quer fazer um bolo para o seu marido? Vá lá na minha casa, eu vou lhe ensinar como é que se faz um bolo.
Nós não podemos perder essas coisas, irmãos. De maneira natural, simples, orgânica, no meio do povo de Deus, essas coisas vão acontecendo. Elas precisam ser sóbrias, não contenciosas. Não é mulher que fica arrumando confusão, briga e fofoca. É a mulher séria. É a mulher mais velha séria. Não é simplesmente por ser mais velha, mas é porque é uma mulher piedosa. É uma mulher que está buscando colocar a doutrina na prática. Essa vai ensinar a mais nova. E aqui um recado para as mais novas. Não achem que vocês sabem de tudo. Ouçam as mulheres mais velhas, desde que elas sejam sérias e estejam vivendo piedosamente. Ouçam com atenção. Quanto aos homens, né, o texto ainda fala, verso 5, a serem moderadas, puras, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que? A fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Lembra lá de 1 Timóteo? Para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Aqui é a mesma coisa. A mulher deve ser santa para que o nome de Deus não seja blasfemado. E os homens? Verso 7. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Exorta os servos a que sujeitem a seus senhores, e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. A piedade, ela pode ser descrita como o ornamento, a decoração, o enfeite da doutrina. Porque o que enfeia a doutrina é quando ela não vem acompanhada da prática. Porque muita gente tem, assim, tomou realmente assim, a aversão à doutrina. Olha esse negócio de doutrina de igreja, eu não quero saber, não quero saber de prática. Mas a pergunta é a prática sobre que fundamento? Qual é o conceito que sustenta a tua prática? É a doutrina. E eu me compadeço e entendo que alguns irmãos têm, inclusive, essa certa ojeriza com a palavra doutrina. Traz um sentimento ruim, parece que é peso. É alguém que está querendo colocar um jugo sobre mim, mas não é isso. A doutrina não é isso. A doutrina é o fundamento da nossa prática. E a nossa prática, a nossa piedade, é o ornamento, é a decoração, é o enfeite da doutrina. Como é que se enfeita a doutrina da soberania de Deus? Não se enfeita fazendo firula para explicar, não. A soberania de Deus, ela é enfeitada, ela é decorada. Ela é exposta com beleza. Quando eu, submetido a uma situação difícil, digo, assim seja feita a vontade de Deus. Este é o enfeite da doutrina da soberania. Deus é soberano. Eu estou subjugado à vontade dele. Agora, quando eu começo a reclamar e maldizer e colocar a culpa em todo mundo, então eu não estou enfeitando a doutrina, eu estou enfeiando a doutrina. O que é o enfeite da doutrina da santidade da mulher, tal qual a igreja? Ela ser assim como o Tito 2 acabou de dizer, boa dona de casa, mestra do bem, uma irmã séria, que foge da contenda, da fofoca. Isto sim é um enfeite da doutrina. Qual é o enfeite da doutrina para um homem? Quando ele é um homem sério, provedor da sua casa, bom pastor, líder, corajoso, trabalhador, isto enfeita a doutrina. Agora, o que nós temos visto em boa parte das igrejas ditas reformadas no Brasil é muito enfeite, mas não da doutrina, é enfeite de quem fala. É a fala sendo enfeitada, é muita firula, é muita gesticulação, é muita coisa, é muito evento, é muita propaganda e pouca substância. O que as pessoas precisam ver, irmãos, são as nossas mãos agindo. Não simplesmente a nossa boca falando.
Porque quando eles virem a nossa boca agindo, a doutrina tem um caminho aberto para ser recebida. Agora, quando a gente só falar, falar e falar, e não tivermos obras para mostrar, ninguém dá crédito. Eu não dou. Eu tenho certeza que você tem muita dificuldade de dar. Voltando lá para Romanos 2. Verso 11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Que bênção isso, irmãos. O juízo de Deus não vai se dar porque você é branco ou preto, rico ou pobre, judeu ou gentio, alto ou baixo, gordo ou magro, nada. Isso para Deus não faz distinção nenhuma. Nenhuma. Mas o que lhe garante que você está no bom caminho, o que apresenta a salvação para os homens, não é o fundamento, mas o fruto da salvação, são as tuas obras. Se você tem levado uma vida de hipocrisia e tem se escondido na presença da igreja, na membresia da igreja, eu lhe encorajo hoje, eu lhe desafio hoje, a terminar este sermão, você pedir perdão ao Senhor e clamar a Deus: Senhor, me ajuda para que eu não viva nesta hipocrisia, porque senão o teu juízo me alcançará. Mas se você tem vivido, tentado viver todos os dias, persistentemente, para fazer o bem, e hora ou outra você cai, meu irmão, tenha esperança, porque Cristo completou uma vida piedosa perfeitamente no nosso lugar. E tudo o que Ele quer é que nós nos esforcemos para dar honra e glória ao nome dEle, para que o nome dEle não seja blasfemado e para que nós possamos viver em paz com Deus. Amém. Oremos ao Senhor. Queremos agradecer a Ti, ó Deus, pela essa gloriosa exortação que o Senhor nos trouxe esta noite. Nos perdoa, Senhor Deus, pelas nossas hipocrisias, mas ao mesmo tempo, honra aqueles que têm se esforçado para fazer o bem, que têm buscado, Senhor Deus, sinceramente fazer aquilo que agrada ao Senhor. Nós somos miseráveis pecadores, tropeçamos, caímos, nos enrolamos. Ó Senhor Deus, Tu sabes que nós somos assim. Por isso, Senhor Deus, perdoa os nossos pecados, olha para Cristo e não para nós mesmos. Mas nós não queremos viver assim. Ajuda-nos a fazermos o bem persistentemente, para que nós possamos dar honra e glória ao Teu nome, e assim vivermos em paz contigo. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Amém. Fiquemos de pé e vamos